Como transformar a sua vida, de Geshe-Kelsang Gyatso, capítulo Karma. As características gerais do Karma. Para cada ação que fazemos, experienciamos um resultado semelhante. Se um jardineiro plantar uma semente de planta medicinal, uma planta medicinal irá crescer, e não uma planta venenosa. E se o jardineiro não plantar semente alguma, então nada crescerá. De modo semelhante, se fizermos ações positivas, experienciaremos resultados felizes, e não infelicidade. Se fizermos ações negativas, experienciaremos somente resultados infelizes, e se fizermos ações neutras, experienciaremos resultados neutros. Por exemplo, se estivermos agora experienciando qualquer perturbação mental, o motivo é que em algum momento no passado perturbamos a mente dos outros. Se estivermos experienciando uma doença física dolorosa, o motivo é que no passado causamos dor aos outros. Por exemplo, batemos ou atiramos neles, administramos intencionalmente medicamentos errados ou servimos a eles comida envenenada. Se não tivéssemos criado a causa kármica para ficarmos doentes, seria impossível experienciarmos o sofrimento de doença física, mesmo que estivéssemos em meio a uma epidemia na qual todos ao nosso redor estivessem morrendo. Por exemplo, aqueles que alcançaram o Nirvana, a suprema paz interior permanente, nunca experienciam dor física ou mental porque abandonaram de se envolver em ações prejudiciais e purificaram todas as potencialidades não virtuosas, que são as causas principais de sofrimento. A causa principal dos sofrimentos da pobreza é a ação de roubar. As causas principais de ser oprimido são desprezar, bater ou exigir forçosamente o trabalho de pessoas de posição inferior, ou desprezar os outros ao invés de tratá-los com bondade amorosa. As causas principais dos sofrimentos de ser separado de amigos e familiares são ações como as de seduzir os parceiros dos outros ou de, propositadamente, causar a separação de amigos ou afastar pessoas que trabalham para outras. Costumamos aceitar que as más experiências surgem somente na dependência das condições desta vida atual. Já que não conseguimos ter uma explicação para muitas dessas más experiências com base nas condições desta vida, sentimos com frequência que elas são inexplicáveis e injustas, e que não há justiça no mundo. Entretanto, na verdade, a maior parte das nossas experiências nesta vida é causada por ações que fizemos em vidas passadas. Pelo seguinte exemplo dado nas escrituras budistas, podemos começar a compreender como nossas experiências desta vida surgem das ações cometidas em vidas passadas, e também que os resultados das ações aumentam com o passar do tempo, do mesmo modo que uma pequena semente pode crescer e se transformar em uma imensa árvore. Havia uma vez uma monja chamada Upala, que antes de receber a ordenação vivenciou sofrimentos extraordinários. Dos 2 filhos que ela teve com seu primeiro marido, um afogou-se e o outro foi atacado e devorado por um chacal. Mais tarde, seu marido foi morto por uma cobra venenosa. Após perder sua família, Upala voltou para a casa de seus pais, mas logo após a sua chegada, a casa incendiou-se e foi totalmente consumida pelo fogo. Upala casou-se novamente e teve um filho com o seu segundo marido, mas ele era um alcoólico. E uma noite ficou tão bêbado que matou a criança e forçou Upala a comer sua carne. Ela escapou desse homem louco e fugiu para outro país, onde foi capturada por um bando de ladrões e forçada a casar com o seu líder. Alguns anos depois, seu terceiro marido foi preso e, de acordo com o costume daquele país, ela foi enterrada viva com ele. No entanto, os ladrões tinham um desejo tão grande por Upala que eles a desenterraram e a forçaram a viver com eles. Tendo vivenciado todos esses terríveis sofrimentos e infortúnios, Upala desenvolveu um desejo muito forte de encontrar liberdade de todo tipo de existência sofredora e saiu à procura de Buda para lhe contar sua história. Buda explicou que em uma vida anterior ela havia sido uma das esposas de um rei e que era muito ciumenta em relação às outras esposas. Suas ações ciumentas, que causaram o sofrimento de muitas das outras esposas do rei, foram por si só suficientes para causar os terríveis sofrimentos de sua vida atual. Esses foram os resultados do seu karma, ou ações. Buda explicou a Upala como ela poderia purificar sua mente, e por ter praticado sinceramente esses ensinamentos, Upala alcançou o Nirvana naquela mesma vida. Contemplando como os resultados das nossas ações são exatos, definidos e como eles aumentam, desenvolveremos uma forte determinação de evitar até mesmo a mais leve não-virtude e de cultivar até mesmo os mais pequenos pensamentos positivos e ações construtivas.
Meditamos então nessa determinação para torná-la constante e estável. Se conseguimos manter nossa determinação o tempo todo e colocá-la em prática, nossas ações de corpo, fala e mente irão se tornar cada vez mais puras, até que não haja mais nenhuma base para o sofrimento. Se não fizermos uma ação, não poderemos experienciar seu efeito. Numa batalha, alguns soldados são mortos, enquanto outros sobrevivem. Os sobreviventes não se salvaram porque foram mais corajosos que os outros, mas porque não criaram nenhuma ação que os fizesse morrer naquela ocasião. Podemos encontrar muitos outros exemplos como esse nas notícias. Quando um terrorista coloca uma bomba num edifício, algumas pessoas são mortas, ao passo que outras se salvam apesar de estarem no centro da explosão. Quando há um acidente de avião ou ocorre uma erupção vulcânica, algumas pessoas morrem, enquanto outras, como por milagre, se salvam. Em muitos acidentes, os próprios sobreviventes ficam atônitos por estarem vivos, ao passo que outras pessoas ao seu lado morreram. As ações dos seres vivos nunca são desperdiçadas ou perdidas, mesmo que um longo tempo tenha passado antes que seus efeitos sejam experienciados. Ações não podem simplesmente desaparecer e não podemos dá-las a alguém, eximindo-nos assim de nossa responsabilidade. Embora as intenções mentais momentâneas que iniciaram nossas ações passadas tenham cessado, as potencialidades que elas criaram em nossa mente não cessam até que seus resultados tenham amadurecido. A única maneira de destruir potencialidades negativas antes que amadureçam como sofrimento é purificá-las. Infelizmente, é muito mais fácil destruir nossas potencialidades positivas, pois, se deixarmos de dedicar nossas ações virtuosas, elas podem perder completamente seu poder devido a um único instante de raiva. Nossa mente é como uma arca de tesouro, e nossas ações virtuosas são como joias. Se não as protegermos por meio de dedicatória, sempre que ficarmos com raiva, será como colocar um ladrão em meio às nossas riquezas.